TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro, e você vai ver a seguir. A árvore cai e bloqueia totalmente a estrada União Indústria em Itaipava. Mulher é atropelada por carro em alta velocidade em Pedro do Rio. Lei proíbe fogos barulhentos em Petrópolis, mas descumprimento cresce às vésperas do Ano Novo. Governo começa a distribuir vacina contra o vírus sincicial respiratório. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A queda de uma árvore interditou completamente um trecho da estrada União Indústria em Itaipava na manhã desta quarta-feira. O trânsito ficou congestionado e linhas de ônibus foram afetadas. Uma árvore caiu e interditou totalmente o trecho da estrada União Indústria na altura do número 1299 em Itaipava, próximo ao acesso à rua Jane Gomes e à ponte que leva ao castelo de Itaipava. A queda atingiu a fiação de um poste e deixou o trânsito com muito congestionamento na região, além de provocar atrasos nas linhas de ônibus que circulam no local. Equipes da CPTrans e da concessionária de energia trabalharam no local para retirar a árvore e liberar a via. Além disso, entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que não foram acionados. E até o momento, os trânsitos seguem impactados na região. A Enel Rio informou que realizou manobras remotas para diminuir o impacto na região desde o primeiro momento da queda da árvore. E bom, gente, uma mulher de 42 anos foi atropelada na estrada União Indústria em Pedro do Rio após um carro desgovernado cruzar a pista e atingir a vítima que caminhava na calçada na noite de segunda-feira. Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente. Olha só. Nas imagens que circularam pelas redes sociais e que foram registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que um carro, um Fiat Palio, aparece em alta velocidade, derrapa, cruza a via e atinge a mulher, que estava caminhando na calçada, próxima ao muro. Um outro homem, que também estava na calçada, conseguiu escapar no último instante. O acidente aconteceu às 6h11 da noite de segunda-feira, na estrada União Indústria, na altura do número 18.691, no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 6h20 da noite. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Santa Teresa. E sobre esse acidente, o Hospital Santa Teresa informou que a vítima está estável. E bom, gente, mesmo com uma lei municipal que proíbe fogos barulhentos desde 2020, a cidade de Petrópolis continua registrando estrondos diariamente. E no último fim de semana, a comemoração pela final da Copa Libertadores reforçou a discussão sobre fiscalização e os impactos causados pelos artefatos. A soltura e a venda de fogos com barulhos são proibidas em Petrópolis desde 2020 pela Lei Municipal número 7.956. A norma foi criada para reduzir os impactos do barulho em animais, idosos, pessoas com autismo e outros grupos sensíveis ao som. Mesmo com a proibição em vigor há 4 anos, os registros continuam na cidade. No último sábado, fogos barulhentos foram ouvidos em diversas regiões da cidade durante a comemoração da final da Copa Libertadores. Mas vale destacar que o uso desses artefatos permanece proibido aqui no município. Cadê a fiscalização? A gente tem que fazer que realmente essa lei seja cumprida. Por quê? Porque ela afeta diretamente as pessoas que têm TEA,
que é o autismo, as pessoas com deficiência, os animais, os idosos. Entidades de proteção animal alertam que o barulho pode provocar ansiedade, fuga e até ferimentos em animais domésticos e silvestres. Por isso, defendem o uso de fogos silenciosos como alternativa segura em celebrações. Em razão da proximidade das festas de final do ano, as pessoas têm que pensar no próximo, pensar que os fogos incomodam os animais domésticos, os animais da natureza. E o trabalho de educação, ele é fundamental. Em escolas, associação de moradores, para que você tente cada vez mais conscientizar as pessoas dos malefícios que o barulho dos fogos de artifício provoca. Já temos hoje fogos sem ruído, que já estão sendo usados em muitos lugares, em muitos países. Então, eu acho que é uma questão cultural, é educação, mas também fiscalização, mas na origem. Mesmo com campanhas e recomendações, o uso de fogos com barulho ainda ocorre em datas festivas, jogos e comemorações na cidade. Realmente, ter lei para não ser cumprida é complicado. Então, eu quero dizer para vocês que vou continuar cobrando. O ano novo está chegando e a gente precisa que essa lei agora seja cumprida, tenha fiscalização e que as pessoas que estejam fazendo isso sejam punidas. Para ampliar a conscientização, a vereadora, que é uma das autoras da PL, apresentou um novo projeto de lei que cria uma campanha permanente sobre os efeitos dos fogos barulhentos. A proposta prevê ações educativas em escolas, parcerias com entidades de proteção animal e orientação direta à população. Inclusive, já está tramitando aqui na Câmara um projeto de lei meu, que é uma campanha de conscientização para que as pessoas entendam que não podem soltar fogo de artifícios com barulho. E é muito importante também que a Prefeitura faça valer a lei que já existe, que ela fiscalize. A Prefeitura informou que denúncias sobre soltura ou venda de fogos com barulho podem ser feitas pela fiscalização de posturas, através do telefone DDD 24 2246 9042 ou pela Guarda Civil Municipal pelo 153. Quando há denúncias sobre intenção de soltura de fogos com barulhos, um fiscal da Divisão de Fiscalização de Posturas é enviado ao local para orientar sobre a proibição. No caso da Rua 13 de Maio, onde se concentrou a comemoração do último sábado, a Prefeitura informou que fiscais estiveram no local e tentaram identificar o responsável pela irregularidade, porém, sem sucesso. Além disso, informou que a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública planeja ações para fiscalização sobre o comércio irregular de fogos de artifício na cidade para este mês de dezembro. Mesmo que exista uma lei, se não houver fiscalização, não tem como garantir que ela será cumprida. Então, realmente uma situação muito complicada. Mas agora mudando de assunto e falando sobre saúde, o Ministério da Saúde começou a distribuir nacionalmente nesta terça-feira o primeiro lote da vacina contra o vírus sincicial respiratório. O primeiro lote, com 637 mil doses, será enviado a todas as unidades da Federação para imunização gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O grupo prioritário é o das gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. O Ministério informa que não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é tomar a dose única a cada nova gestação. O foco é a proteção dos bebês, com a redução dos casos de bronquiolite em recém-nascidos. Nesse período, os bebês são mais vulneráveis a desenvolver as formas mais graves da infecção, que levam à hospitalização. Em 2025, até o dia 22 de novembro, o Brasil registrou mais de 43 mil casos de síndrome respiratória aguda grave causadas pelo VSR. A gestão dos estoques das vacinas recebidas é de responsabilidade das secretarias de saúde dos municípios e dos estados, que poderão iniciar imediatamente a vacinação nos postos de saúde e nas unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde promete garantir o abastecimento necessário para a execução das estratégias locais de vacinação. Nas unidades básicas, a orientação para as equipes é verificar e atualizar a situação vacinal das gestantes, incluindo as imunizações contra a influenza e Covid-19, uma vez que a vacina contra o vírus sincicial respiratório, VSR, pode ser administrada simultaneamente com esses imunizantes. O Ministério da Saúde comprou cerca de 1.800.000 doses do imunizante, incluindo as entregas do início de dezembro. As demais seguirão o calendário firmado pela pasta com os estados e municípios.
E bom, gente, agora um alerta aos motoristas, porque o horário de funcionamento do estacionamento rotativo aqui em Petrópolis foi ampliado a partir desta quarta-feira. A medida se dá por conta da programação do Natal Imperial. Nós vamos entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer mais detalhes sobre essa medida. Jonathan, boa tarde para você. Bom, apesar dessa informação a gente está trazendo aqui hoje, ela não é novidade, né? E normalmente ela é adotada durante esse período de grandes festas aqui na cidade. Não é isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. É exatamente isso que você falou. Essa medida da CP-Trans realmente não é uma novidade, até porque é algo que o órgão faz geralmente em eventos aqui no município de Petrópolis. É muito comum na Bauerfest, né? A gente sabe que chega na Bauerfest, o rotativo, o tempo, né? O horário do rotativo aumenta e não vai ser diferente do Natal Imperial desse ano. Bom, essa medida ela vale até o término do Natal Imperial, que é no dia 5 de janeiro de 2026, e aí os rotativos, né, aqui do município de Petrópolis, que normalmente funcionam de segunda a sexta e no fim de semana tem um horário diferenciado, ela vai funcionar de segunda a domingo até às 10 horas da noite. Então, o rotativo aqui do município, Rafa, ele funciona, começa de manhã, né, 8 horas da manhã, e vai até 8 horas da noite. Não tem aquele período ali de 12 horas, né, que a CP-Trans adota. E no domingo é livre e no sábado tem um horário diferenciado. Mas agora vai ser até às 10 horas da noite, todos os dias da semana. Lembrando que no Quitandinha, por exemplo, o rotativo passa a funcionar também, nos domingos, durante o feriado, com ampliação do horário até às 10 horas da noite, como eu falei, somente nos sábados e domingos, quando o movimento na região é maior. Então, no centro de Petrópolis vai ser todos os dias, por exemplo, no Quitandinha vai ser apenas nos fins de semana, né? Até uma forma, né, de arrecadação da própria CP-Trans, né, que é o estacionamento rotativo, visto que é uma época de muito movimento, muito turístico aqui no município de Petrópolis, não só turístico, né? Os próprios petropolitanos passam a sair mais na rua para visitar, né, os eventos aqui produzidos pela própria prefeitura, no caso aqui o Natal Imperial. Enfim, de acordo com o presidente da CP-Trans, né, Luciano Moreira, a extensão do rotativo ajuda a organizar o fluxo e garantir que mais motoristas encontrem vagas. Claro, isso visando, né, a quantidade de pessoas, mas isso também ajuda na arrecadação da CP-Trans, como eu falei, né? Então, porque acaba que as pessoas pagam a mais pelo horário, por conta da ampliação do horário de funcionamento do rotativo. Enfim, e ainda segundo, né, o Luciano Moreira, né, que é o presidente da CP-Trans, junto com os controladores da empresa, os agentes, né, de trânsito do órgão, vão estar atuando no município para orientar os motoristas, e qualquer dúvida que os petropolitanos ou os turistas que vão visitar o município de Petrópolis neste fim de ano, qualquer dúvida que eles tiverem, os agentes da CP-Trans vão estar nas ruas para orientar. Enfim, foi basicamente isso. Vai ampliar o horário do rotativo aqui no município de Petrópolis, visando o Natal Imperial, que é uma prática comum da Prefeitura de Petrópolis, né, nesse caso, né, por meio da CP-Trans, já que na Bauerfest acontece isso, por exemplo, que é um evento grande que acontece aqui no município serrano. Volto com você. Jonathan, então fica aí o alerta principalmente aos motoristas que residem na cidade de Petrópolis e que já estão acostumados, né, com o horário que normalmente é adotado fora das grandes festas, que agora, até o dia 5 de janeiro, o rotativo vai até as 10 horas da noite. E para os visitantes, como você falou, normalmente a CP-Trans costuma colocar uns adesivos em cima das placas, né, com essa alteração de horário, mas é sempre bom estar atento. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações, claro, e sua participação mais uma vez aqui com a gente. Bom, gente, nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Polícia Civil realiza operação no Complexo do Chapadão para desmantelar quadrilha ligada ao roubo de carros. Operação Barricada Zero remove mais de 2.000 toneladas e recupera vias no Rio de Janeiro. O governo do estado remove 521 toneladas de barricadas em apenas um dia. Homem é preso por violência doméstica em Três Rios. Mulher suspeita de auxiliar facção é presa com drogas em Levi Gasparian.
Polícia Federal deflagra a Operação Nova Capistrum no Rio de Janeiro e na Paraíba. Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, realiza nesta quarta-feira mais uma fase da Operação Torniquete, no complexo do Chapadão, que fica na norte do Rio de Janeiro. A região funciona como um dos principais bunkers do Comando Vermelho, para onde são levados automóveis roubados no município do Rio. A ação, coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da capital, tem como foco um braço do Comando Vermelho envolvido no roubo de veículos. As equipes cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em diligências de inteligência na comunidade Gogó de Guadalupe. Segundo a delegacia, a região funciona como um dos principais bunkers da facção, para onde são levados automóveis roubados no município do Rio de Janeiro. A Operação Torniquete já prendeu mais de 700 criminosos e apreendeu 43 milhões de reais desde 2024. Desde setembro de 2024, a operação já prendeu mais de 700 criminosos, recuperou cargas e veículos avaliados em quase 43 milhões de reais e ultrapassou 70 milhões de reais em bloqueio de bens e valores. As ações seguem de forma contínua em todo o estado. A Operação Torniquete foi implementada para reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e veículos. De acordo com a Polícia Civil, os crimes financiam as atividades do tráfico, alimentam disputas territoriais e garantem pagamentos a familiares de integrantes da facção, presos ou em liberdade.
E além da Operação Torniquete, o governo do estado do Rio de Janeiro também segue com a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo remover bloqueios instalados por criminosos e recuperar vias em comunidades da região metropolitana. Em uma semana, mais de 2.000 toneladas de materiais já foram retirados. Só nessa terça-feira, as equipes atuaram em 4 municípios. Desde o dia 24 de novembro, a Operação Barricada Zero já liberou mais de 400 vias em 45 comunidades de 7 municípios do estado. Ao todo, foram removidas 2.324 toneladas de materiais como concreto, pneus, aço, madeira e pedras. Nesta terça-feira, as equipes trabalharam nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo e São João de Meriti, com retroescavadeiras, rompedores hidráulicos e caminhões basculantes, abrindo acessos e restaurando o asfalto. Além da retirada das barricadas, o Estado informou que o monitoramento será contínuo para evitar que os bloqueios voltem. O Gabinete de Segurança Institucional coordena toda a operação, que segue sendo ampliada com base nos resultados e dados técnicos. Durante a apresentação do balanço da primeira semana, o governador Cláudio Castro destacou a importância da ação, afirmando que a parceria entre Estado e prefeituras é fundamental para devolver o direito de ir e vir das famílias. Até o momento, 13 criminosos foram presos, incluindo o homem apontado como o mentor das barricadas e outros envolvidos em ataques contra agentes. Além disso, também foram apreendidas 6 armas, drogas, munições e 10 veículos roubados. Vale destacar que a operação mobiliza 916 agentes de segurança, entre policiais civis e militares. Além disso, segundo o Estado, os trabalhos seguem diariamente, com reforço de máquinas pesadas e equipes de recapeamento para garantir a circulação e a segurança nos locais atendidos. E na manhã desta quarta-feira, o governo do estado enviou uma nova atualização sobre a Operação Barricada Zero. As forças de segurança removeram 521 toneladas de barricadas em um único dia, apenas durante essa terça-feira. Olha só. As ações aconteceram em comunidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo e São João de Meriti, com frentes simultâneas que seguem atuando diariamente para garantir o direito de ir e vir da população. As equipes atuaram em pontos estratégicos como Irajá, Quitanda, Pedreira e Lagartixa na capital, Corte 8 e Campos Elíseus em Duque de Caxias, Jardim Catarina em São Gonçalo e Morro dos Gonçalves, Amor e Fumacê em São João de Meriti. Só no Jardim Catarina, em São Gonçalo, foram retiradas 327 toneladas, um dos maiores volumes registrados desde o início das operações. Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, a Operação Barricada Zero reúne policiais civis e militares, além de equipes técnicas das secretarias estaduais de infraestrutura, cidades, habitação e da empresa de obras públicas. A atuação é contínua, com monitoramento para impedir a reinstalação dos bloqueios e manutenção das vias já desobstruídas. Desde o início da operação, o governo do estado já atuou em dezenas de comunidades da região metropolitana, retomando espaços públicos antes dominados por facções criminosas e reduzindo a capacidade de mobilidade das quadrilhas. E um homem foi preso na noite de segunda-feira por violência doméstica contra a companheira no bairro Portão Vermelho, na cidade de Três Rios. De acordo com a Polícia Militar, ela relatou que, além da agressão, ela também foi ameaçada de morte. Quem traz mais detalhes é o repórter Jonathan Joras. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua São Carlos, no bairro Portão Vermelho, em Três Rios. No local, a mulher de 31 anos relatou que foi empurrada e sofreu ameaças de morte pelo companheiro de 39 anos. O homem confessou as agressões e ameaças. Diante disso, ele foi conduzido para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios. O homem foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Jonathan, muito obrigada pelas informações. E a Polícia Militar prendeu na segunda-feira uma mulher acusada de guardar drogas para criminosos ligados a uma facção criminosa. Ela foi detida no conjunto habitacional Fonseca Almeida, no município de Comendador Levi Gasparian. As equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar foram até o conjunto habitacional Fonseca Almeida, em Comendador Levi Gasparian. No local, encontraram uma mulher de 58 anos, que confirmou que guardava drogas para traficantes de uma facção criminosa. Ela levou os policiais até o interior da casa,
onde entregou 2 sacolas com 18 papelotes de cocaína e um papelote de maconha. A mulher foi levada para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, e foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ela permaneceu presa e está à disposição da Justiça. E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação com o objetivo de apurar as práticas de uma organização criminosa que atua de forma estruturada para interferir indevidamente no processo democrático na cidade de Macaé. As diligências foram realizadas com o apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Na ação desta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão no município de Macaé, no Rio de Janeiro, e no estado da Paraíba. As medidas judiciais foram expedidas contra os principais articuladores do esquema, incluindo empresários, políticos e servidores públicos. As apurações revelaram que empresas ligadas aos suspeitos mantinham contratos com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Macaé, sendo utilizadas como instrumentos para lavagem de dinheiro e favorecimento político. A investigação apurou a atuação de facções criminosas e milícias na coação de eleitores, no financiamento ilícito de campanhas e na inserção de representantes no poder público municipal, por meio de apoio político, financeiro e territorial aos então candidatos, hoje eleitos. Além disso, as diligências identificaram o uso de empresas clandestinas de internet, conhecidas como gatonetes, e distribuidores de gás em comunidades de Macaé e no estado da Paraíba. Também foram constatadas práticas como peculato, caixa 2 eleitoral e ameaças a candidatos independentes, segundo informes em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. As operações somam centenas de milhões de reais. Os investigados vão responder pela prática dos crimes de corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E também nesta terça-feira, a Polícia Federal realizou uma operação na Baixada Fluminense contra uma quadrilha suspeita de fazer saques ilegais em contas da Caixa Econômica Federal e usando documentos falsos. A ação aconteceu em Duque de Caxias e busca aprofundar as investigações sobre o esquema que teria provocado prejuízo a clientes do banco. A Polícia Federal realizou na manhã de terça-feira a Operação Ponto Fraco para investigar uma organização criminosa que utilizava documentação fraudulenta para realizar saques indevidos em contas da Caixa Econômica Federal. Agentes da delegacia da PF em Volta Redonda cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em residências de investigados em Duque de Caxias, com apoio de equipes da Polícia Federal de Nova Iguaçu. As ordens foram autorizadas pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A investigação começou depois que um cliente teve a conta corrente acessada de forma irregular em uma agência da Caixa em Barra do Piraí. O criminoso conseguiu fazer 2 saques, um de R$ 37.500 e outro de R$ 30.050. Durante as apurações, os agentes identificaram falhas no sistema de identificação e credenciamento de clientes da agência. As diligências também apontaram um suspeito que seria o principal articulador do esquema em Duque de Caxias. O material apreendido será analisado pela Perícia Criminal Federal, que busca esclarecer a dinâmica do crime, identificar novos envolvidos e verificar se a quadrilha praticou outros golpes contra instituições financeiras e clientes. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa e fraude bancária. A Polícia Federal reforça a orientação para que a população proteja os dados pessoais e mantenha a atenção redobrada ao usar serviços bancários, já que a exposição de informações sensíveis facilita a ação de golpistas. E você vai ver depois do intervalo. O Governo do Estado divulga calendário de pagamento do IPVA 2026. Banco Central bloqueia 1.630 tentativas de abertura de contas fraudulentas. Aposta online e jogo de azar custam 38 bilhões de reais ao país, segundo o estudo. Rio de Janeiro abre 200.000 vagas para escolas de referência na rede estadual. O governo diz que vai conectar 100% das escolas até o fim de 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo.
Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a gente já começa esse bloco com um alerta aos motoristas, porque o governo do estado divulgou na segunda-feira o calendário de pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA de 2026. O tributo poderá ser quitado à vista com desconto de 3%, conforme decreto, ou em 3 cotas mensais iguais. Os pagamentos começam no dia 21 de janeiro, com o vencimento da cota única e da primeira parcela dos veículos com placas terminadas em 0. Para quitar o tributo, será necessário emitir o documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, o DARJ, exclusivamente pelo site da Secretaria de Fazenda. A recomendação é digitar o endereço diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas. O valor do imposto é calculado por meio das aplicações das alíquotas estabelecidas em lei sobre o preço dos veículos no mercado. Além do DARJ, o site do IPVA também disponibiliza consulta aos débitos, informações gerais e contatos da equipe especializada que trata do imposto. De acordo com o Detran, Petrópolis registrou até outubro de 2025 pouco mais de 126 mil carros, cerca de 40 mil motocicletas, quase 2 mil ônibus e mais de 5.200 caminhões. Segundo os dados, outros 30 mil tipos de veículos foram contabilizados, totalizando mais de 204 mil veículos registrados no município serrano. Os carros flex têm uma alíquota de 4% sobre o valor, 2% para as motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para carros elétricos. Para o aposentado Jorge Filho, o IPVA no estado é caro e o início do ano é marcado pela quantidade de impostos a pagar.
Início do ano tá chegando, aquela época que tem muito imposto, já tá guardando um dinheirinho? Não. Ainda não, porque não tá sobrando nenhum. Não dá pra... Aposentado não tá sobrando não. Não dá não. Além do IPVA, quem utiliza carro precisa arcar com outros custos. Que a gente já paga IPVA, ainda tem que ficar pagando pedágio e tudo, é um absurdo isso. Tá preparada por imposto já no início do ano? O IPVA tá chegando, né? É, eu sei. Eu tô preocupadíssima com esse ano. E com outro mais ainda. Segundo o encarregado Natanael Arruda Ramos, o salário dos trabalhadores não é proporcional ao valor do IPVA. Daquele jeitinho, né? Dinheiro não sobra para poder fazer. A gente tem que agora lutar, né? Cartão, dividir e pagar aos poucos. Caso o pagamento seja feito via Pix, o contribuinte deve se atentar para informações no aplicativo do banco antes de confirmar a transação, como o CNPJ e o nome da conta bancária. E, gente, olha só, em 2 dias de funcionamento, a ferramenta BC Protege Mais já bloqueou 1.630 tentativas de abertura de contas fraudulentas. Segundo o balanço mais recente que foi divulgado pelo Banco Central, mais de 145 mil pessoas ativaram a proteção. E as instituições financeiras já fizeram quase 2 milhões de consultas ao sistema para verificar pedidos de abertura de contas ou inclusão de titularidades. Lançado no dia 1º de dezembro, o BC Protege Mais é um serviço gratuito para reforçar a proteção de cidadãos e empresas contra fraudes na abertura de contas correntes, poupança e contas de pagamento pré-pagas. Ao ativar o serviço, o usuário comunica oficialmente que não deseja abrir contas, nem ser incluído como titular ou representante em contas de terceiros. A consulta ao sistema pelas instituições financeiras é obrigatória antes da abertura de qualquer conta. O recurso funciona como uma camada adicional de segurança para prevenir fraudes de identidade e evitar que produtos financeiros sejam contratados em contas abertas ilegalmente em nome do cidadão ou da empresa. Para proteção, basta acessar a área logada do Meu BC com a conta gov.br, nível prata ou ouro e acionar a verificação em 2 etapas e deixar habilitada. Localizar o serviço BC Protege Mais e ativar a proteção. Colaboradores de empresas registrados no gov.br também podem ativar a proteção em nome da organização. A escolha fica registrada no sistema e é informada automaticamente às instituições financeiras quando elas consultam os dados do cliente. Caso o usuário deseje abrir uma conta ou ser incluído na de terceiros, é necessário acessar novamente o BC Protege Mais e desativar a proteção temporariamente. O Banco Central recomenda programar uma data de reativação automática, garantindo que a segurança seja restabelecida após o procedimento. O serviço é gratuito e pode ser ativado ou desativado a qualquer momento. Os jogos de azar e apostas online, que são popularizadas pelas chamadas bets, provocam perdas econômicas e sociais ao país, estimadas em mais de 38 bilhões e 800 milhões de reais anualmente. Esse valor é o somatório de danos à sociedade, como suicídios, desemprego, gastos com saúde e também afastamento do trabalho. O cálculo é do estudo inédito à saúde dos brasileiros em jogo, divulgado nesta terça-feira, que analisa efeitos da expansão das apostas online no Brasil. Para ter uma noção do tamanho da perda, o valor de 38,8 bilhões de reais projetado pela pesquisa representaria uma expansão de 26% no orçamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida do ano passado, ou 23% a mais no Bolsa Família de 2024. O estudo é uma parceria de organizações sem fins lucrativos dedicadas à saúde pública, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS, e a Humane, e também da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, que reúne quase 200 parlamentares no Congresso Nacional. Os pesquisadores citam que o Brasil teve 17,7 milhões de apostadores em apenas 6 meses. Eles também se baseiam em levantamento da Universidade Federal de São Paulo para estimar em cerca de 12,8 milhões o número de pessoas em situação de risco com relação a apostas. Os pesquisadores afirmam que o crescimento acelerado do setor de apostas online, favorecido pela tecnologia, falta de regulação, ampla exposição midiática e pela ausência de políticas públicas estruturadas. E ele já apresenta impactos significativos sobre o endividamento das famílias, o aumento dos casos de transtorno do jogo e o agravamento de quadros de sofrimento mental. E o governo do Rio de Janeiro abriu 200 mil vagas para escolas de referência da rede estadual. As matrículas podem ser feitas de forma online até o dia 5 de dezembro.
Ensino de línguas estrangeiras, educação em tempo integral, desenvolvimento de habilidades tecnológicas e formação em nível técnico e profissional. Essas são as marcas das escolas de referência da rede estadual de ensino. E para o ano letivo de 2026, o governo do estado, por meio da Secretaria de Educação, está oferecendo vagas em unidades de excelência, onde os estudantes podem aprender, além das atividades pedagógicas, outras mais específicas, como o inglês, espanhol e mandarim. Entre as mais de 1.200 escolas da rede, há oportunidades para os colégios interculturais, os cívico-militares, as escolas de tecnologia e os de formação técnica e profissional. Nas ETECs, os estudantes podem optar pelos cursos de telecomunicações, eletrotécnica, transporte aquaviário, portos, agropecuária, planificação, multimídia e programação de jogos digitais com direito a certificado no final. Nas unidades de tempo integral, os estudantes têm atividades do início da manhã até o final da tarde, passando o dia na escola, onde também fazem suas refeições, tendo mais foco e sendo mais preparados, tanto para o mercado de trabalho quanto para o prosseguimento na vida acadêmica, sendo aprovados nos vestibulares e em concursos públicos. A matrícula para novos alunos já está aberta e vai até o dia 5 de dezembro. A primeira fase de matrícula é online e atende os alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. Os interessados devem acessar o site Matrícula Fácil em matriculafácil.rj.gov.br e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Caravana de Natal da Coca-Cola percorre ruas de Petrópolis. Enel Rio dá dicas de segurança com decorações de Natal para que as festas de fim de ano sejam seguras. Expresso do Consumidor e Consumidor Social chegam a Campos dos Goitacazes nesta quinta-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribuiu 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Gente, a noite desta terça-feira foi de ruas cheias e clima natalino aqui na cidade de Petrópolis. A caravana iluminada da Coca-Cola voltou a passar pela cidade e atraiu famílias que acompanharam um desfile temático com luzes, performances e, claro, a presença do Papai Noel. Neste ano, a caravana contou com 5 caminhões temáticos, todos decorados, com projeções, luzes sincronizadas e a atração principal, que é o Papai Noel e a Mamãe Noel. A caravana entrou na cidade por volta das 8h30 da noite pela BR-040, na altura do Quitandinha, dando início ao trajeto. De lá, seguiu pela Castelânia, Alto da Serra e entrou no centro histórico pela Visconde de Souza Franco, passando pela Caldas Viana e Rua do Imperador. No fim da via, o comboio retornou pela General Osório até reencontrar a Rua do Imperador, na Marechal Deodoro. O percurso incluiu ainda a Rua da Imperatriz, com passagem em frente ao Museu Imperial, Avenida Ipiranga e Avenida Queller. Depois de contornar a Praça da Liberdade, o desfile avançou pela Avenida Roberto Silveira, seguindo pela 7 de Abril e Monte Caseiros. O encerramento aconteceu no Pórtico do Bingen. E com a chegada do Natal, cresce também o uso de luzes, árvores e enfeites nas casas. Mas junto com a decoração, é preciso ter a atenção redobrada com a segurança elétrica. E por isso, a Enel Rio divulgou uma série de orientações para evitar acidentes e também reduzir os gastos de energia. Antes de montar a decoração, a recomendação é revisar toda a fiação da casa. Fios ressecados ou desencapados podem provocar choques, curtos circuitos e até incêndios. Na hora da compra, é importante escolher produtos certificados pelo Inmetro. Outra orientação é nunca sobrecarregar uma única tomada com vários adaptadores. E não é só dentro de casa que os cuidados precisam ser redobrados. Na área externa, a atenção deve ser ainda maior, por causa da chuva e da umidade. Para quem vai decorar áreas externas, a Enel orienta o uso de luminárias próprias para esse tipo de ambiente e a proteção das conexões contra a água. As luzes também devem ficar longe de materiais inflamáveis e fora do alcance de crianças e animais de estimação. Algumas dicas. Usar sempre que possível lâmpadas LED, porque elas são mais econômicas, até 80%, e também não esquentam. Tá? E também a gente determinar um período para ligar os nossos equipamentos a partir das 18 horas, uma dica,
e desligar antes de ir dormir, para que o equipamento não fique ligado a noite toda e a gente não consiga também acompanhar se caso haja algum tipo de imprevisto. Essas são atitudes que ajudam a manter a segurança, reduzir o risco de acidentes e ainda aliviam o valor da conta no fim do mês. A Enel Rio deseja a todos vocês e seus familiares um Natal iluminado e, acima de tudo, seguro. Um grande abraço, boas festas. E, gente, o município de Campos dos Goytacazes recebe nesta quinta-feira o Expresso do Consumidor e o Consumidor Social. Esse é um dos projetos itinerantes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, em parceria com o Procon RJ. A ação leva serviços essenciais gratuitos diretamente à população. Na unidade móvel, os moradores poderão contar com atendimentos do Poupa Tempo, como emissão de segunda via de documentos, título de eleitor, CPF, carteira do idoso, ID jovem e também a primeira e segunda via do cartão do SUS. Haverá ainda isenção para retirada de segundas vias de certidões, como nascimento, casamento e óbito. E além dos serviços de documentação, quem passar pelo local também vai poder cuidar da saúde. A programação inclui ainda exame de vista gratuito, com a possibilidade de adquirir óculos a preço popular. Além disso, equipes da Saidcom e do Procon RJ estarão no local para orientar, acolher e receber denúncias e reclamações dos consumidores. O atendimento acontece no Automóvel Clube Fluminense, na Rua Siqueira Campos, número 135. As senhas serão distribuídas das 9 às 11 horas da manhã e o atendimento segue até 1 hora da tarde. A ação conta com estrutura acessível para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quinta-feira, vamos nos encaminhando para o fim de mais uma semana. E a gente comentou muito aqui durante o início dessa semana que a previsão de chuva prevaleceria agora para os próximos dias, nesses últimos dias de primavera, e também uma leve queda nas temperaturas para essa quarta-feira, apesar de ainda estar bastante abafado. Mas e para amanhã? Como será que vai estar? Eu já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer esses detalhes pra gente. Evelyn, boa tarde para você. Olha, amanhã já é quinta-feira, essa semana passou voando, a primeira semana de dezembro. E aí, qual que é a previsão para amanhã? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E, bom, vamos para mais uma previsão do tempo, dessa vez quinta-feira, quase sexta, né? Já dá para a gente ficar animado. E, como de costume, começando por Nova Friburgo, o dia será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 22 graus. Já em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido também durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira tem previsão de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas devem variar entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. Já em Paraíba do Sul, o tempo amanhã estará nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. À tarde será de sol, com diminuição de nuvens, e à noite com muita nebulosidade. Os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo em Três Rios, a quinta-feira será de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas devem variar entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. Evelyn, olha, sem muitas novidades. A gente veio falando muito sobre isso por conta dessa primavera que já tá com cara de verão. São os últimos dias da primavera, porque o verão já começa no fim de dezembro, mas já tá muito abafado e todos os dias com previsão de chuva. Dificilmente não chove nessa época do ano. Isso por conta das temperaturas que realmente estão mais elevadas e por isso tem sempre uma pancada de chuva em algum momento ali do dia. Então quem acompanha a gente aqui tá sempre preparado, já sai com guarda-chuva na bolsa. Então, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, como eu falei, quinta-feira, então nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.